Convidamos agora o diretor institucional do IFL Santa Catarina, Délcio Castanheiro Filho, para apresentar o painel Perspectivas Econômicas. Por favor. Boa tarde, sobreviventes. Sobreviventes porque vocês passaram pela mais severa recessão, o maior desemprego do século, o aumento de mais de 20% na dívida pública em 4 anos. Vocês, os que perderam uma década, passaram pelo impeachment, conseguiram o teto de gastos, sobreviveram ao último pleito eleitoral e que seguem sobrevivendo, morando e sustentando um país com aspiração social-democrata, mas com estrutura atrofiada, ainda emergente. 2019 chegou, e os sinais mostrados no último biênio, ainda que tímidos, afastam o terror da recessão. Com o tradicional otimismo brasileiro, esperamos do novo panorama político um ecossistema reformista, sobretudo na economia. Ansiamos pela coragem de realizar reformas que ultrapassem o paliativismo econômico e que encarem a doença crônica que assola o país. Enfermidade que decorre dos agentes costumazes, o sistema tributário disfuncional, a subprodutividade alarmantemente persistente, a escassez per capita, o baixo grau de abertura comercial, a carência infraestrutural e, sobretudo, a insuficiência em termos de educação e capital humanos. Há ainda a fragilidade fiscal, principalmente na esfera previdenciária. Aliás, a maioria aqui está bem informada e devidamente preocupada com o problema previdenciário. Os que ainda não estão, sinto informar, terminarão esta tarde com uma preocupação a mais. Para além do universo das esperanças positivas, a realidade, pouco palatável mesmo para os paladares menos exigentes, 90% do orçamento pré-determinado, um funcionalismo que consome metade do gasto público primário, a fragilidade fiscal ainda pouco resolvida no debate público e acadêmico. Um governo cuja vontade e poder políticos para executar as reformas ainda não foram sequer colocados à prova. Enquanto isso, no horizonte já se avizinham os interesses corporativistas de sempre. Em 2016, nesse mesmo fórum, tratamos de forma acertada o ajuste como inevitável. Agora, 2 anos depois, precisamos ter em mente que o poder para fazer as coisas certas é também o poder para fazer as coisas erradas. Como escolher? O que esperar? Como saber se não caminhamos novamente para o buraco econômico que pensamos ter acabado de deixar? Para iluminar essas questões e discutir as perspectivas econômicas, contaremos com a participação de Alexandre Schwartzman, doutor em Economia pela Universidade da Califórnia, foi economista-chefe do Grupo Santander e diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. É consultor econômico e colunista do jornal A Folha de São Paulo. Por favor, senhor Alexandre, pode tomar o seu lugar. Zeina Latifi, doutora em Economia pela USP e economista-chefe da XP Investimentos. Por favor, senhora Zeina. A mediação ficará a cargo de Thaís Weidemann, doutora em Economia pela URGS e professora do Departamento de Economia da UDESC. Muito obrigado, tenha uma boa palestra. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, em nome do IFL, a presença da Zeina e do Alexandre aqui, economistas de alta qualificação, conforme foram apresentados pelo nosso colega, e que nós estamos muito ansiosos pelas palestras de vocês, porque nesse contexto de mudanças que nós vivemos nesse ano, com mudança da administração pública, com renovação de cargos e de quadros, o que nós podemos então esperar? Então, sem muitas delongas, eu vou, só antes de passar a palavra para o palestrante, eu vou dizer que nós vamos ter 15 minutos para cada um deles. Nós podemos começar com a Zeina, com o Alexandre, podemos começar com o Alexandre, e eu vou passar um número de celular para que vocês possam enviar as perguntas que vocês tenham, que depois das 2 palestras vamos ter mais 15 minutos de tempo dedicado para isso. O celular é com DDD 48, que é o telefone daqui,
E o telefone é 991298323. Certo? Então, eu passo a palavra para o Alexandre. Repetir? 991298323. Certo? Obrigado, Thaís. Bom, alegria estar aqui, entre outras coisas, estar dividindo esse painel com a Zena. A gente trabalhou junto há alguns anos, né, e desses anos ficou uma amizade, uma admiração grande pelo trabalho da Zena. Então, vai ser muito bom ouvir o que ela tem a falar também. Inclusive, que assim, pelo nosso histórico de trabalhar juntos, eu sei que normalmente a pessoa mais ponderada na sala é a Zena, inclusive porque ponderação não é exatamente uma característica forte minha. Mas então, para começar, o que eu estou vendo de perspectivas econômicas para o país? Enfim, vai ser um ano melhor do que o ano passado? Eu acho que sim, nesse aspecto. Eu acho que não é tão complicado, inclusive, porque o sarrafo, do ponto de vista de desempenho econômico, não está colocado no nível particularmente alto. A gente está vendo aí de uma recuperação econômica bastante fraca da economia do Brasil depois do fim da recessão. Quer dizer, se você não percebeu que o Brasil saiu da recessão, a culpa provavelmente não é sua. A gente olha para o que aconteceu desde o fim oficial da recessão no Brasil, que foi ali pelo quarto trimestre de 2016, de lá até o quarto trimestre de 2018, que são os últimos números que a gente tem disponíveis, acabaram de sair, o país cresceu mais ou menos uns 3% desde lá. Então, ele vem crescendo. Agora, é um desempenho muito fraco comparado ao histórico brasileiro de recuperações de recessões passadas, né? Nas recessões comparáveis a essa que a gente viveu de 2014 até 2016, né? Foram 11 trimestres de recessões, né? Recessões de grande profundidade, de grande extensão, de duração, né? Nós tipicamente, quando saímos delas, essa altura do campeonato, 2 anos de recuperação, a gente estava com um crescimento na casa de 8%, 9%. Se for olhar para as recuperações mais fracas, né, quer dizer, de recessões menores, também a gente tinha a gente vê 4 trimestres ou 8 trimestres depois do fim da recessão, a economia crescendo num ritmo bem mais forte do que a gente está observando. E pergunta, por que a gente tem essa dificuldade, né? Por que o Brasil não consegue deslanchar de vez? Eu acho que muito a gente não conseguir deslanchar, no contraste com outras recessões que a gente passou, é que a gente tem um problema, não é um único, talvez não seja nem o mais importante no sentido de pensar o longo prazo, mas certamente o mais urgente e certamente não resolvido, um desequilíbrio fiscal profundo, um desequilíbrio fiscal, eu não gosto da palavra, mas vamos usar, estrutural, que o país não tem se dado condições não tem dado mostras de que tem condições de resolver. Quer dizer, quando o mundo político, existe um diagnóstico de economistas, mas quando você pede para o mundo político agir no sentido de eliminar esse desequilíbrio, a resposta do mundo político tem ficado muito aquém do necessário. E, obviamente, eu não tenho menor simpatia, né, por políticos dos mais variados matizes, mas eu quero dizer que, na verdade, a gente fala, é muito cômodo dizer que isso é uma culpa do político, como se o político tivesse sido alguma coisa que, de repente, apareceu aqui e estivesse mandando no país por um motivo ou outro. Não, né? Esses políticos estão aí porque, de alguma maneira, a sociedade brasileira resolveu que são essas as pessoas que vão nos representar. Eu obviamente não vou falar bobagem, dizer que o Congresso brasileiro é assim, um espelho fiel da sociedade brasileira. A gente sabe que tem distorções do ponto de vista de representação, na questão de estados com mais ou menos população, tem questões que estão ligadas à questão do voto proporcional, etc. Enfim, mas eu diria que, por mais distorcido, por mais complicada que seja essa tradução, acho que, de uma maneira geral, a gente pode dizer que sim, não é um espelho fiel da sociedade brasileira, perfeitamente fiel, mas acho que, em grandes linhas, ele reflete exatamente a sociedade que a gente tem. Então,
De alguma maneira, a sociedade brasileira, quando eu falo político, eu estou pensando na sociedade brasileira, não encontrou maneiras de lidar com o seu forte desequilíbrio fiscal. E esse desequilíbrio fiscal não é um fenômeno que vem de hoje, quer dizer, ele pode se manifestar de uma maneira mais vigorosa hoje, a gente tem visto, né? Estava levantando os números, saiu na minha coluna da Folha anteontem, quer dizer, o déficit total do país bateu 10% do PIB ali por volta de 2016, caiu para um pouco menos de 9% em 2017, ano passado ficou em torno de 8% do PIB, são déficits consideráveis, né? E a gente olha tentando olhar num prazo mais longo, nos últimos 20 e poucos anos, que a gente vê uma trajetória praticamente ininterrupta de crescimento do gasto público no país, né, pelo menos desde que esses dados estão disponíveis, né? Então a gente vê que lá para 1997, por exemplo, concentrando única e exclusivamente no governo federal, a gente gastava alguma coisa como 14% do PIB. Nos últimos 3 anos, em parte por conta da emenda constitucional que congelou o gasto em termos reais no Brasil, a gente conseguiu estabilizar esse gasto na casa de 20 pontos percentuais do PIB, quer dizer, 1/5 do PIB é apropriado só pelo governo federal. Se a gente colocar os 3 níveis de governo, a conta fica bastante maior do que essa. Estou pensando só do ponto de vista do gasto primário do governo federal. E quando a gente olha para a evolução desse gasto, é muito claro o que está acontecendo. Ele reflete principalmente um crescimento expressivo do gasto previdenciário no país. Então, primeira coisa que salta aos olhos, a gente vê a evolução das contas de previdência, aqui previdência eu estou falando estrito sensu, a gente está pensando no regime geral de previdência social, que é aplicável à população como um todo, né? A gente vê que tem um aumento persistente desse gasto. Ele era alguma coisa como 5% do PIB lá em 97, ano passado fechou na casa de 8,5% do PIB, ou seja, mais da metade do aumento do gasto público federal medido como proporção do PIB veio apenas da conta previdenciária, e dentro de previdência está falando única e exclusivamente do regime geral. Fora isso, tem, obviamente, também o que está acontecendo com regimes próprios de previdência, no caso do governo federal, né, o regime próprio do funcionalismo federal também vem numa trajetória crescente que reflete, em parte, a dinâmica demográfica do país. Somos um país que onde a transição demográfica vem acontecendo de uma maneira particularmente rápida. Quem tiver curiosidade de olhar esses números, tem uma série de estudos, mais recentemente o livro do Paulo Tafner e do Pedro Fernando Neri explora isso com uma riqueza de detalhes, é um livro que eu recomendo fortemente que vocês leiam, mas a mudança demográfica que países desenvolvidos demoraram aproximadamente um século para fazer, o Brasil fez em 40 anos. Então, um envelhecimento rápido da população. Em que pese o envelhecimento rápido da população, quando você olha para a situação atual do Brasil, não pode dizer que o Brasil já seja um país idoso. O Brasil certamente não é um país em que a maioria da população é idosa. Eu acabei de fazer 56 anos, então eu costumava usar mais de 60 anos como idoso. Eu já estou um pouco mais cauteloso nesse aspecto, mas seja de onde você quiser fazer o corte, é no 60, é no 65, o fato é que a gente ainda tem uma porcentagem relativamente modesta da população nessas faixas etárias, alguma coisa, um pouco menos de 10% da população brasileira tem mais de 60 anos. A gente tem, por exemplo, 3 vezes menos idosos do que um país como a Alemanha. No entanto, a gente gasta com previdência, aí, pensando no sentido mais lato do termo, praticamente a mesma coisa que gasta a Alemanha. Quer dizer, existe uma distorção considerável do nosso regime previdenciário, o que coloca a necessidade óbvia de reformar a Previdência, porque é ali que o problema está essencialmente concentrado. O orçamento brasileiro é extraordinariamente rígido, tem toda essa discussão mais recente da questão das vinculações, mas independentemente das vinculações que existem, ela reflete principalmente o fato de que a gente for somar Previdência, mais funcionalismo, mais algumas despesas que têm uma característica semelhante, são assistenciais, supostamente, o benefício de prestação continuada, mas na prática funciona também como uma espécie de previdência, a gente vai ver que
85% do gasto público federal está ligado a essas 3 rubricas, não mais do que isso. Então, a questão fundamental, obviamente, é previdência, é por isso que a gente fala tanto, e veio o governo, acredito até que uma proposta bastante bem elaborada de mudança de previdência. Eu tenho ressalvas quanto à parte do que se propôs de capitalização, a verdade também não está muito bem definido, mas o fato é que tem uma proposta que é bastante razoável. Agora, parece de novo, quer dizer, a exemplo do que aconteceu com a reforma do Michel Temer, proposta, né, pelo time do Michel Temer, que a sociedade brasileira ainda não entendeu a extensão do problema, né? Parece que as corporações estão se preparando, aliás, não é segredo algum, a gente vê isso em notícias de jornal, inclusive, quer dizer, a gente não tem a menor vergonha a esse respeito, a gente vê a corporação já se armando para fazer isso. A gente vê resistências de grupos políticos. A gente vê, e eu diria assim, que uma falta de convicção do próprio governo brasileiro no que diz respeito à necessidade dessa reforma. Por mais que o presidente bata no peito e diga, não, a gente vai, tem que fazer, etc., etc., primeiro tem um histórico que não é exatamente lisonjeiro no que diz respeito a mudanças que afetem esse tipo de coisa. Segundo, pela própria postura que a gente vê, quer dizer, uma semana antes da eleição, o presidente está falando, talvez não dê para botar uma idade mínima de X anos, porque a expectativa de vida no Piauí não é tão alta quanto a expectativa de vida no Espírito Santo, e assim, absolutamente descolado da realidade dos números demográficos do país, que sugerem que, ao contrário do senso comum, quando se chega numa idade de aposentadoria, os estados estão mais ou menos parecidos, quer dizer, quem chega a 60, 65 anos vai viver ali mais 20 ou 15 anos, mais ou menos, então e é bastante uniforme quando diz respeito ao país. Então, a minha percepção, a fonte principal do meu ceticismo quanto à possibilidade do país embarcar num ciclo de crescimento particularmente rápido, está ligada a uma visão de que, de uma maneira ou de outra, a gente não vai conseguir avançar decisivamente na questão de previdência. Acho que alguma coisa vai acontecer. Quanto vai ser, eu adoraria saber, eu não sei, mas assim, não me parece que a gente vai avançar o suficiente para mudar de uma forma dramática essa dinâmica previdenciária e, de maneira mais ampla, a dinâmica de gasto público no país. Então, meu tempo está chegando ao fim, eu quero tentar amarrar isso. Então, o que eu vejo? Eu acho que eu vejo a gente em condição de avançar um pouco nessa questão previdenciária, sem resolver o problema, possivelmente chutando a lata 2, 3 anos para frente. A gente vai ter que voltar a esse assunto e vai ficar, acho que permanentemente, essa espada na nossa cabeça, é uma espada ligada ao gasto público, ligada à evolução das contas públicas no país, que acho que vai continuar pesando em qualquer pessoa que tente olhar para um horizonte de 2, 3, 5 anos, que são os horizontes onde esses investimentos que teriam que acontecer para se materializar, e vai olhar para isso e falar, se não tem a menor condição de voar, eu vou continuar sendo bastante cauteloso, e sem uma recuperação mais vigorosa do investimento, eu vejo a perspectiva de crescimento como realmente muito fraquinha. Não quer dizer que a gente não possa crescer 1,5%, 2% esse ano, melhor do que o ano passado, a inflação ficar baixa esse ano, tudo bem, juro baixo esse ano, tudo bem, mas o fato é que a gente vai provavelmente perder mais um ano que a gente já não tem dentro de uma janela de oportunidade que vai rapidamente se fechando, uma janela que não deve durar mais do que 3, 4 anos para pôr as contas do país em ordem. Então, enfim, queria ter uma mensagem mais otimista do que essa, mas é o que a gente tem para hoje. Obrigado. Nós convidamos então agora a Zeina Latif para a sua fala. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite e agradeço a oportunidade de também estar com meu querido ex-chefe, na verdade é chefe sempre, né, o Alexandre. É um prazer estar aqui com ele também nesse debate. Bom, vou tentar fazer, né, não repetir alguns pontos aqui que o Alexandre colocou, que eu tenho uma grande convergência com as colocações dele. Então, vou tentar abordar algumas coisas em paralelo aqui. A primeira é essa ideia da renovação política, né, como
um grande estímulo, uma grande força aí que a gente teria para mudança, para ajustes, enfim, da economia. Aqui eu gostaria de fazer a primeira qualificação. Eu não tenho dúvidas que a gente vê hoje uma sociedade muito mais envolvida, muito querendo ter participação política, né? Eu venho de uma geração em que as pessoas não queriam ir para a política. E hoje eu vejo pessoas, né, a geração de vocês já muito mais interessada, e isso obviamente gera uma força para renovação, uma renovação de qualidade no Congresso. A gente vê novos nomes concordando ou não com as visões dessas pessoas, mas hoje a gente tem algumas pessoas ali mais preparadas. Então, aos poucos, acho que a gente vai conseguir, com esse maior envolvimento da elite, né, do país, enfim, acho que com o tempo a gente vai conseguir ter menos tiriricas, né, e ter, de fato, uma massa crítica maior no Congresso. Agora, não quer dizer que a gente já chegou lá. Então, nessa renovação, a gente tem coisas do tipo deputados, senadores que foram, né, reformistas, estavam associados à agenda reformista do Temer, não se reelegeram. A sociedade puniu os reformistas. A segunda coisa é que a gente vê o Congresso, de fato, muito dominado por corporações, e isso aumentou. Aumentou a participação de corporações do funcionalismo no Congresso. Então, primeiro ponto que eu queria colocar é que, sim, tem uma renovação, mas não quer dizer que a gente já esteja num grau de maturidade e que, obviamente, né, impulsionando a agenda de reformas. Eu acho que tem um desafio muito grande da política. Outra coisa na questão política ainda é que nós continuamos, tivemos reforma, de alguma forma, né, algumas reformas do sistema político nos últimos anos. Dizer que não teve nenhuma reforma não é verdade, né? Alguns ajustes foram feitos que vão ajudar a reduzir o número de partidos, mas a gente continua com um sistema político bastante fragmentado. E essa fragmentação que acaba levando ao que, né, o Sérgio Abranches lá atrás falou do presidencialismo de coalizão. Tem uma análise do professor Cláudio Couto, da GV, ele colocou da seguinte forma, que eu achei bastante interessante, e não sou do ramo, mas tendo a concordar, que o tal presidencialismo de coalizão, que é esse esforço que você tem que fazer para conseguir consensos, né, apoio dentro do Congresso, nesse sistema nosso tão fragmentado, pois não é opção do presidente isso. Isso é fruto do nosso sistema. Então, é importante a gente entender que o sistema hoje, né, a forma como se dá a eleição e essa fragmentação, ela gera isso. Não é que tem presidente que foi lá e alimentou isso. Não é opção do presidente. Então, vamos com calma nessa questão da renovação política. Acho que tem um caminho interessante para o país. Quando eu vejo um fórum como esse, com jovens tão interessados, isso me dá esperança no país. Mas vamos com calma aqui, que tem muito desafio ainda pela frente. A segunda coisa que eu ouço com alguma frequência que é o seguinte: bom, agora a gente tem uma agenda liberal no país e o Brasil vai decolar. Também vamos com calma aqui. Nós temos a agenda liberal no país que, na verdade, quem introduziu, né, de forma mais clara foi o Collor, foi o presidente Fernando Collor, com o programa de privatizações e abertura da economia. É verdade, o plano de estabilização foi um fracasso, em alguma medida também porque na época os diagnósticos não eram claros, né? Tiveram erros, muitos especialistas na época criticaram várias questões ali do programa, na questão fiscal, enfim, né? Não vou entrar nesse assunto agora, mas também não havia tanto amadurecimento, né? Mas ele iniciou essa agenda. Fernando Henrique, ele deu continuidade à agenda, principalmente de privatizações, e passada, né, o plano real do Itamar, que obviamente o ministro era o Fernando Henrique, implementou uma agenda de cunho liberal, que foi o tal do tripé macroeconômico. A diferença é que não se usava politicamente essa palavra no discurso.
a forma como a oposição escolhia para criticar o Fernando Henrique era dizer que ele era neoliberal. Então, sim, ele fazia políticas de cunho liberal, mas isso ele não colocava no discurso, porque isso era um Brasil que não, né, que não via isso como algo positivo. Mas a agenda tinha cunho liberal? Tinha, definitivamente. Se tripé macroeconômico não tiver cunho liberal, eu não sei como definir isso. Fora o programa de privatizações tão importante que ele seguiu. O Lula, no seu primeiro mandato, também deu continuidade à agenda de cunho liberal. Fez uma política macroeconômica apertada, ortodoxa, aumentou meta de superávit primário. Nisso, vários ali do PT ficaram escandalizados, alguns foram embora. Na agenda que a gente chama microeconômica, também adotou políticas de cunho liberal, que a ideia não era estimular a demanda, mas sim fortalecer, né, os fundamentos da economia com reformas microeconômicas para impulsionar a oferta, para impulsionar a produtividade, políticas de cunho liberal, até o Bolsa Família, quem diria, tem inspiração liberal. Também foi um desastre ali, né? O PT ficou irritado. Depois, quando dá certo, todo mundo quer ter a paternidade da criança, mas na época ninguém queria não. Deu problema. Bom, aí o resto da história vocês sabem, a gente começou já o desvio pós-mensalão com a queda do Palocci, depois tivemos a crise global, que foi uma grande justificativa para a volta de políticas de estímulo, que Keynes ficaria envergonhado de ver, né? Aquilo não é keynesianismo, aquilo lá é erro de política econômica, é outro universo, é outra conversa. Não tem nada a ver com Keynes. E aí a gente viu, obviamente, a Dilma dobrando apostas. Aí saímos de vez, né, dos trilhos. Aí foi a anti-agenda, e aí foi um retrocesso tremendo. Bom, o governo Temer tem muitos méritos, porque trouxe de novo essa agenda de cunho liberal e fez uma arrumação importante, ainda que incompleta, todos sabemos, na política econômica, na agenda econômica. Muita importância aqui para o governo Temer, porque deixou o país muito melhor do que ele recebeu. E retomou uma agenda de reformas de cunho liberal. De cunho liberal também. E mudou o debate econômico no Brasil, porque se antes reforma da Previdência era um tema de um grupo de economistas, hoje é o debate público. E ele fez isso praticamente sozinho, porque boa parte da nossa academia nega o problema, diz que não tem problema nenhum na Previdência. Felizmente, a nossa classe política hoje é menos sensível a isso, porque entenderam que o problema é sério, que os números falam por si só, felizmente. Vão agora reaparecer, não tenho dúvida, mas acho que, em boa medida, esse debate mudou. Os governadores que queriam a reforma não admitiam, não queriam nem pensar em apoiar, em se manifestar, porque tinha uma eleição pela frente, não queriam mexer com o funcionalismo público, então era ali o Temer praticamente sozinho, levantando essa agenda. Como analista, eu posso dizer, acho que a gente nunca teve tanta transparência de gasto, transparência nas contas públicas como a gente tem agora, o que ajuda nós, analistas, a termos diagnósticos mais claros do que precisa ser feito. E, fora isso, toda a agenda estrutural, né, a TLP, a reforma trabalhista, né, a própria PEC do teto, para citar as mais visíveis, né, as de maior visibilidade, mas agora mesmo a gente teve, finalmente, a aprovação do cadastro positivo, né, vai para a sanção presidencial, que é aí o legado do Temer. Outras medidas menores, pouco conhecidas, foram feitas, são várias, viu, gente? Muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu. Bom, a ironia disso tudo é que tivemos uma mudança na política, mas na economia a missão é de continuidade. E eu torço para que o Bolsonaro tenha a mesma capacidade que o Temer para aprovar reformas. Vamos aguardar. A gente não sabe ainda o quanto. Agora,
A reforma da Previdência, não vou repetir as palavras do Alexandre aqui, são essenciais. Há ainda incertezas em relação ao tamanho dessa reforma. E aqui, puxando para essa questão do liberal, vamos lembrar que somos uma sociedade que a gente só é liberal quando é para os outros. Quando mexe no nosso, aí já não é bem liberal. Aí a lista de reações às políticas públicas é enorme. Mulher quer aposentar mais cedo que os homens, funcionário público não aceita mudar as regras do jogo. A gente do setor privado tem que lidar com mudanças de regra do jogo todo dia. O funcionário público não topa esse debate. Vamos cobrar universidade pública dos mais ricos. Nem pensar. Como assim? Aí vai. A agropecuária não quer pagar imposto. Não. Mas vocês pagam menos. Vocês não, mas carga tributária a gente quer manter baixa. E assim vai. Vamos acabar com burocracia. Pois é, vai ter que falar com os donos de cartório. Porque não é fácil o lobby, a pressão que se faz em Brasília, para medidas, né, que, em princípio, seriam para reduzir aí esse custo do Brasil. Então, essa agenda não é uma agenda fácil politicamente. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo aqui apontar culpados, de forma alguma, não é essa a minha intenção. A minha intenção é lembrá-los que essas agendas são agendas difíceis, todas elas, até as mais que parecem, né, inofensivas. Olha o cadastro positivo, o tempo que demorou para ser votado. Porque todos nós, de alguma forma, reagimos e isso tudo acaba reverberando no Congresso. Concordo com o Alexandre, bem ou mal o Congresso é reflexo de nós mesmos. Bem ou mal é. Então, vamos entender que é uma agenda difícil. E eu não estou vendo, por hora, além de reforma da Previdência, discussões de reformas estruturais mais sólidas para o país voltar a crescer. Porque a reforma da Previdência é o alicerce do crescimento, mas ela sozinha não vai fazer o Brasil aumentar o potencial de crescimento e fazer o Brasil voltar a crescer, sei lá, em linha com o mundo. Hoje o nosso potencial de crescimento, acredito eu, que está abaixo de 2%. Não é Banco Central cortar juros que vai fazer o PIB crescer na altura do campeonato. Nós estamos com um problema sério de potencial. Questões aí, desde capital humano, qualidade do nosso capital que está obsoleto, produtividade baixa por causa do nosso custo Brasil, enfim. Tudo isso junto. Agora, essas reformas para aumentar potencial de crescimento, que foram iniciadas no governo Temer, é essencial que se dê continuidade. Por hora não está claro exatamente para onde a gente vai, né? Eu não vejo temas como segurança jurídica, regulação de agências, marco regulatório dos setores ligados à infraestrutura. Claro, é início de governo, eu não estou falando que isso não vai aparecer, eu estou falando que não está claro como vai ser conduzida essa agenda. Então, sim, temos uma questão pela frente, que é a Previdência, né, que é um teste importante, saindo uma reforma, ok, acho que isso dá um capital político, porque acho que aprovar do jeito que está, acho que é improvável, né? Enfim, quando você olha o histórico do Brasil, é difícil ter reformas tão ambiciosas sendo aprovadas na sua integralidade. Mas, enfim, isso vai ser um fator importante, essencial para o país. Ajuda a dar musculatura política para o Bolsonaro, ele vai sofrer, a popularidade dele vai cair. Presidente reformista, a popularidade é baixa, né? As pessoas ainda acham que o Fernando Henrique não foi um bom presidente. Muitos acham que o Lula 2 foi melhor que o Lula 1. Eu digo olhando os índices de aprovação, né, de popularidade dos presidentes. Então, a popularidade do Bolsonaro vai cair, porque quem faz reforma, a popularidade cai. Mas ele ganha musculatura no Congresso para avançar com outras agendas. Então, vamos torcer para que, de fato, tenha uma entrega importante e a gente possa olhar além da reforma da Previdência, porque o país precisa urgentemente aumentar a produtividade e crescer. Obrigada. Muito obrigada pelas falas, Alexandre, Zena.
Gostaria de ter mais umas 3 horas para seguir conversando com vocês e fazendo tantas perguntas que eu gostaria de fazer, como todas as perguntas que nós recebemos da plateia, que foram muitas. Como a gente tem uma limitação de tempo, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Eu vou começar pelo Alexandre. Eu vou fazer para a Zena, porque eu vou pegar o gancho do que ela estava dizendo. A necessidade dessas reformas. Desde que eu comecei a trabalhar como economista, o que já faz uns bons 10 anos, a gente discute os gargalos estruturais do Brasil. Não é uma novidade na nossa agenda. Mas, apesar disso, nós tínhamos outros elementos que ajudavam a gente a ter aquela taxa de crescimento de 2,5%, 3%. Commodities, crédito, consumo. E agora, com esse agravamento das nossas crises, dos nossos problemas, a minha pergunta é, na ausência dessas reformas que nós não sabemos como vão ser conduzidas, se nós temos algum elemento que pode impulsionar ou ajudar o Brasil a ter algum crescimento nos próximos anos. Bom, a gente vinha acompanhando o mundo até Dilma, né? Até Dilma a gente tinha taxas de crescimento mais em linha com o mundo. Para quem acha que isso é pouca coisa, não é. Quer dizer que alguma coisa você está acertando na política econômica para conseguir surfar junto. E, de fato, tínhamos ali algumas reformas que foram importantes para o país. Tanto as agendas macroeconômicas do Fernando Henrique, a continuidade e algumas agendas micro do Lula. Parte da ajuda vinha da própria demografia, né? Vocês sabem a história do bônus demográfico, a gente viveu aí décadas de bônus demográfico, a partir mais ou menos meados da década de 70, e isso ajuda, né? Porque você está falando de maior oferta, né? Maior crescimento da força de trabalho em relação ao crescimento da população, isso ajuda, a demografia ajuda. Bom, não temos mais a ajuda da demografia, e infelizmente, com a grave crise, com tantos equívocos, equívocos de política econômica, intervencionismo estatal, nós tivemos retrocessos. O ambiente de negócios no Brasil piorou, né? Acho que um exemplo clássico foi aquela MP 579 do setor elétrico, esse é um exemplo clássico, né, de retrocesso, que fez a nossa produtividade cair, piorou o ambiente de negócios. O estrangeiro hoje olha o Brasil com mixed feelings, né? Porque sabe lá Deus, né? O que pode vir desse país. Então, produtividade, que a gente vinha bem ou mal com algum crescimento, a gente teve queda de produtividade com a Dilma, agora tem aí uma leve tendência de crescimento, mas é isso, né? Não conseguimos aí ter ganhos de produtividade importantes num ambiente que piorou do ponto de vista do custo Brasil. Naquele período. Temos uma mão de obra que não está preparada para o crescimento, né? E aí agravado, não só a questão educacional, mas algo agravado pela crise, que a gente está falando, uma parcela importante da população, me escapa agora a porcentagem, acho que era 20%, não sei, dos desempregados, já desempregados há mais de 2 anos, quer dizer, precisando de uma requalificação. Enfim, quando a gente junta tudo, por isso que eu acho que o nosso potencial de crescimento é mais baixo. Claro que o ambiente internacional, eventualmente, né, eu estou mais preocupada com o cenário internacional, mas tirando de lado alguma possível surpresa, não tem jeito, a gente hoje está num quadro que a gente foi para uma Selic de 6,5%, eu mesma esperava um crescimento mais robusto no ano passado, porque eu punha no meu modelo de projeção a Selic de 6,5% e via ali um PIB que ia ter uma aceleração em relação a 2017, porque a política monetária tem as suas defasagens, e 2018 seria a hora de colher os frutos. Pois é, tudo bem, teve um monte de choque impactando a economia, mas acho que tem algo mais sério acontecendo, que é, de fato, um potencial muito baixo de crescimento. E a minha maior preocupação é com a indústria, né, que está absolutamente obsoleta. Então, não tem como, não tem saída aqui.
claro que é impossível esperar do governo que ele consiga resolver todos os nossos problemas. Isso é óbvio que não. O que a gente espera é que, em cima de diagnósticos corretos, se estabeleça prioridades e avance nessa agenda. A agenda, do ponto de vista dos princípios gerais, acho que hoje é muito mais clara, né? A agenda que o país precisa, os princípios gerais, não tem muita novidade. A questão é que a gente precisa, de fato, implementar, né, em cima desses diagnósticos. O diabo mora nos detalhes, tem que ter muito cuidado com o desenho de política pública. Olha, não tem saída aqui. A gente vai ter que, passou a Previdência, vai ter que discutir reforma tributária. Não tem jeito, tem que pensar seriamente na questão da educação também, tem que correr. O bônus demográfico foi embora. Ou a gente prepara essa mão de obra que tem hoje aqui, e essa é uma agenda urgente. Tem casos de sucesso, tem experiências de sucesso, a gente tem que replicar. Então, assim, tem caminho que tá mais claro. Agora, o meu ponto aqui, só para não ficar também, já falei demais, e acho importante deixar essa mensagem no final mais positiva, que é o seguinte: hoje os diagnósticos do que precisa ser feito, eles estão mais claros, né? Hoje a gente tem um debate mais maduro, temos uma sociedade mais exigente, e a julgar pela nossa história, quando a gente acertou o pé, quer dizer, fez reformas na direção correta, o Brasil reagiu e reagiu bem. O Brasil tem muitas distorções, e eliminando essas distorções, eu acho que a gente pode se surpreender com a capacidade de reação da economia. Mas ainda não vejo esses elementos. Muito obrigada. A segunda pergunta que eu vou direcionar para o Alexandre Schwartzman, aqui também foi dito sobre um entendimento por parte do poder político melhor a respeito do que é necessário ser feito, né? Embora ainda exista muitas resistências por parte da sociedade, por parte do apoio que se perde quando se coloca em marcha reformas assim. Existe uma gama de pessoas que trazem ruídos para o debate. Existem acadêmicos que afirmam que não temos problemas previdenciários. Eu tenho duas perguntas em uma. A primeira é a sua opinião a respeito de se isso é feito por uma falta de informação, né, por desconhecimento ou por algum outro motivo, e de que forma o governo, o poder público que está fazendo a proposta, poderia conscientizar a sociedade dos riscos de se ter uma dívida tão alta, um déficit persistente. Excelente pergunta, Thaís, obrigado. Bom, tem um problema de formação? Eu acho que sim, ele existe. Quer dizer, vocês sem querer puxar muito a brasa, obviamente eu vou puxar, mas assim, tem escolas de economia que existem aqui que não sobreviveriam em qualquer outro ambiente que não fosse tóxico. É mais ou menos que nem uma bactéria, né? Então, assim, tem bactérias campineiras que a gente só sobrevivem de alguma forma no Brasil. Então, tem, de fato, tem um tipo de keynesianismo assim, que, se você apresentar para o resto do não, isso não pode ser verdade que vocês pensem que esse tipo de coisa tem qualquer fundamentação teórica. No entanto, ela existe. Então, e aí em vários aspectos, né? A questão da Previdência, sim, vem aquela maluquice, não tem déficit da Previdência, porque... Para começar, a mulher era orientanda do Márcio Pinocchman, né? Quem é que poderia... que a gente poderia esperar de uma coisa dessa? Mas é mais profundo, quer dizer, a gente via, por exemplo, quando o país já tinha todos os sinais de que a gente vivia uma expansão insustentável em 2013, 2014, fala, isso aqui vai dar um mega problema. Não. Assim, se você gastar mais, você cresce mais. E a gente vê a gente falando isso, né? Quer dizer, o problema não é que a gente gasta muito, é que a gente gasta pouco. Não é possível, o gasto vem crescendo todos os anos,
Você pega uma economia que na época estava com uma taxa de desemprego para os nossos padrões baixa, inflação explodindo, um baita déficit nas contas externas, todos os sinais possíveis de que a economia vivia um excesso de demanda, e tinha gente, não, o problema é que está faltando, tem que baixar mais o juro e gastar mais, como se a gente não tivesse feito exatamente isso. Então, má formação pesa? Sim, ela pesa, mas não é só isso, ela pesa porque existe uma caixa de ressonância para isso. Eu acho que esse é o ponto principal da história. Economista ruim tem em todo lugar do mundo. Quer dizer, recentemente, agora, quem acompanhar o debate que está acontecendo lá fora, tem essa lá, Modern Monetary Theory, que é uma baboseira assim, sem fim. Basicamente diz que, se você tem dívida na tua moeda, fica tranquilo, pode gastar o que for, na hora que precisar pagar, emite dinheiro, que não vai dar problema. A gente tem experiências realmente sensacionais a esse respeito, na Hungria, na Alemanha, Zimbábue, no Brasil, mas enfim, esquece isso. Mas, só que isso aí não repercute, né? Isso aí morre, talvez alguns círculos acadêmicos tenham alguma discussão, mas a verdade é que isso jamais contamina o debate público. Agora, pergunta por que no Brasil esse tipo de pensamento mágico, de alguma forma, contamina e acaba virando política. Ele acaba virando, a gente vai... fica um pouco abstrato falar isso, a sociedade, mas a verdade é que o Brasil foi criado de uma forma que grupos corporativos, que tem tudo lá no Donos do Brasil, do Raimundo Faoro, a gente criou, hoje a gente chama de capitalismo de compadres, né, ou mais recentemente instituições extrativistas na linguagem do Acemoglu e do Robinson, mas que, em última análise, é aquilo que o Raimundo Faoro já tinha diagnosticado. Cada corporação no Brasil, cada grupo de interesse no Brasil arranca um pedacinho disso, que tem um Estado grande, porque esse Estado grande ele foi criado, na verdade, como demanda de vários grupos sociais. Nós estamos engajados há muitas décadas num gigantesco jogo de rouba-monte. Enquanto você brinca de rouba-monte, a economia não cresce, né? Enquanto a gente está ali, cada um brigando para ter um pedaço do seu privilégio, seja na forma de tarifas, a gente estava falando agora no painel anterior na questão do leite, e daqui a pouco vai ser a questão das bananas, a gente não consegue competir em banana, imagina que país é esse, né? Então, enquanto cada grupo tiver ali única e exclusivamente preocupado em proteger a sua aposentadoria, o seu mercado, contra a importação, a favor de uma certa regulação, a gente não vai a lugar nenhum, exatamente porque prevalece esse tipo de interesse concentrado ali, mas que impõe custos para a sociedade de uma forma que a gente não consegue, de fato, traduzir esse aumento de produtividade. Então, a gente gasta um caminhão de dinheiro em estádio de futebol, né? A gente dá uma série de incentivos para setores que a gente considera por algum motivo estratégico, não tem qualquer motivo, a gente teve uma péssima alocação de capital por conta disso, e tudo isso se reflete na nossa capacidade de crescimento. Então, tem um problema de formação? Tem, mas ele não seria um problema crucial se ele não encontrasse um eco na sociedade que está disposta a engolir qualquer coisa que dê uma justificativa para proteger um pouco do seu interesse. Então, obviamente, é funcionalismo que vai defender a sua aposentadoria, dizendo que não tem déficit, o setor de leite, que vai dizer que é uma concorrência predatória dos europeus, e assim por diante. Então, parte desse pessimismo que está ficando praticamente entranhado, ele reflete exatamente essa percepção de que a sociedade brasileira não parece ter amadurecido o suficiente para entender que não dá para continuar a jogar rouba-monte. Hoje a gente trata de aumentar um monte, não vai ter monte nenhum para ninguém roubar. Perfeito. Bom, como o nosso tempo está se esgotando,